Oi, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Família aí do Soluções Naturais. Então, para quem não me conhece, meu nome é Adriana Pedrenho. Eu sou graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E em seguida eu fiz o meu mestrado e doutorado lá também no Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho. E mais recentemente eu fiz uma pós-graduação em neurociências aplicada à aprendizagem no Instituto de Psiquiatria, também da UFRJ. Bem, mais cedo colocaram um artigo, esse aqui, a respeito do efeito dos óleos essenciais no Covid. Mas, na verdade, não é no SARS-CoV-2, que é o vírus da Covid, mas sim num outro coronavírus, que é o vírus da bronquite infecciosa. Então, o artigo ele fala o quê? Susceptibilidade, né, na tradução, susceptibilidade do vírus da bronquite infecciosa causada pelo coronavírus aviários, por oleoresinas botânicas e óleos essenciais in vitro e in vivo. Então, o que eles fizeram? Foi verificar a atividade anti-coronavírus, esse coronavírus, né, que é da bronquite infecciosa, utilizando uma mistura de óleo, resinas e óleos essenciais de plantas que eles chamaram de QR448A. Eles usaram células em cultura, que é a linhagem Vero S6. Usaram também óvulos embrionários e galinhas vivas, né, que foi a parte in vivo do experimento deles. Bem, essa doença, a bronquite infecciosa das galinhas, é uma doença aguda, altamente contagiosa em frangos e galinhas e também pode acometer pavão. E é considerada uma doença que mais causa prejuízo na avicultura. Isso porque existe um grande impacto econômico por causar aumento da mortalidade, perda do desempenho produtivo, perda tanto quantitativa quanto qualitativa na produção dos ovos, infertilidade, facilitação de infecções oportunistas, o que vai exigir o uso de antibióticos e, portanto, mais gastos, e aumento na condenação de carcaça de corte, ainda lá no abatedouro. Então, realmente é bastante prejudicial na avicultura. Nessa imagem a gente tem aqui uma galinha com essa insuficiência respiratória causada pelo vírus da bronquite infecciosa. Isso pode se perceber porque ela está respirando aqui de bico aberto, e também uma conjuntivite mucoide. Bronquite infecciosa das galinhas foi descrita pela primeira vez em Dakota do Norte em 1930 e no Brasil os primeiros relatos surgiram em 1957. O vírus da bronquite infecciosa está presente em todas as partes do mundo onde se tem uma criação avícola comercial e pode contaminar rapidamente as aves que estão desprotegidas. E esses vírus, eles sim pertencem à família Coronaviridae, que está aqui, né? São vírus onde o genoma é de RNA fita simples. Nessa família, nós temos 4 gêneros. Os alfa-coronavírus e os beta-coronavírus, que vão infectar mamíferos de uma forma geral, e os gama-coronavírus e os delta-coronavírus, que geralmente infectam pássaros e peixes. No caso, o vírus da bronquite infecciosa está aqui, é um gama-coronavírus. E o que os coronavírus têm em comum, além de eles serem de RNA, fita simples? Eles são vírus encapsulados e tem uma proteína chamada spike, que é a proteína S, que vai dar essa impressão de coroa. E por isso que o nome deles, né, é coronavírus. Aqui a gente tem uma estrutura geral dos coronavírus, aqui está para o SARS-CoV-2, mas a gente pode considerar que é a estrutura geral. Eles têm uma proteína S, que é essa proteína do espigão, uma proteína chamada proteína M, que é da membrana, a proteína E do envelope, a proteína N, que é a proteína que vai envolver o material genético, que é do núcleo capsídeo, né, que envolve o material genético, que nesse caso é uma fita simples de RNA.
No caso do SARS-CoV-2, a forma dele interagir com uma célula humana e conseguir infectar a célula humana é através da proteína spike, a proteína S. No caso da bronquite infecciosa, eu não sei, eu realmente não estudei, não tive tempo para ver isso. Eu te confesso, minha vida foi corrida. Mas pode ser que seja também. O MERS é pela spike, o SARS-CoV-1, né, o primeiro também é. Enfim, essa é a estrutura geral do vírus. E apesar deles serem diferentes, né, serem vírus diferentes, eles são muito parecidos, né, tem muitas semelhanças. E o que os autores queriam era explorar métodos alternativos no controle do vírus da bronquite infecciosa, uma vez que já existem compostos antivirais que interferem na replicação desse vírus da bronquite infecciosa, mas muitas vezes o vírus consegue ficar resistente ao medicamento porque ele sofre uma mutação, né? E esse medicamento ele vai estar interferindo aonde? Na replicação do vírus. E aí, se ele mutar exatamente naquela proteína que está fazendo aquela replicação onde age o medicamento, pronto, acabou, não tem mais efeito. Já um agente virucida não estaria submetido a essa resistência, porque funciona como desinfetante, não na replicação do vírus em si, que é o que eles propõem para os óleos essenciais, que eles funcionem como um desinfetante. Os autores, eles citam algumas atividades virucidas de óleos essenciais para outros vírus, incluindo o vírus da herpes simplex, o vírus da dengue e também um vírus chamado de Junin, que eu não sei que vírus é esse, também teria que estudar. Se vocês quiserem, depois eu posso baixar esses artigos e colocar para vocês. Mas são artigos antigos, porque esse trabalho é antigo. A atividade virucida dos óleos essenciais é porque, geralmente, o que? Eles são moléculas lipofílicas, por natureza, e provavelmente vai romper a membrana viral ou ainda interferir com uma proteína do envelope ou ainda interferir com a própria proteína, no caso aqui a spike, né, que estaria envolvida com a ligação das células hospedeiras. No trabalho, eles examinaram a atividade de uma mistura sinérgica de óleo-resinas botânicas e óleos essenciais, numa emulsão que eles chamaram de QR488A, como eu já falei com vocês. E fizeram tanto estudos in vitro como in vivo. Eles chamam a atenção do trabalho deles por se tratar de um primeiro estudo sobre a atividade virucida de extratos botânicos contra um coronavírus in vivo. E dizem que os dados podem colaborar para controlar outros coronavírus, como os causadores da síndrome respiratória aguda grave, que é a SARS. Eles só não falaram da MERS e da Covid-19 porque o artigo é antigo, é de 2010, mas sim, a gente pode extrapolar, porque como eu falei, a estrutura é semelhante, mas existem algumas particularidades de um e de outro, então você pode generalizar até certo ponto, não totalmente. Então, como eu falei, eles usaram as células Vero, que está aqui nesse próximo slide já o resultado, que é cultura de células, usaram os óvulos embrionários e os filhotes de galinha. Eles inocularam com cepas do vírus, né? Eles trabalharam com mais de uma cepa e testaram o efeito do blend deles. Então, nesse primeiro gráfico, eles mostram o título viral. Então, o que a gente tem aqui, ó, é o título viral, né, no eixo do Y. E no eixo do X, nós temos o quê? As diluições do blend. Eles não colocaram aqui a diluição 0, que seria sem diluir, a diluição 1, que seria 10 a menos 1, e nem a 10 a menos 2. Por quê? Nessas diluições, houve morte celular da linhagem. Então, eles acharam melhor não usar, claro, porque isso ia mascarar os dados deles. Então, eles só apresentaram os dados a partir de 10 a menos 3. E aqui o que eles estão vendo não é a quantidade de células, aqui é a titulação dos vírus, que eles fizeram a contagem através de RT-PCR. Então, eles contaram quantos vírus estavam naquela cultura de células.
A gente vê aqui, né, que nessas concentrações menos diluídas, a gente tem queda viral. Com ovos embrionários, aí já tem aqui 0, que é sem diluir, diluído 10 a menos 1, 10 a menos 2 e 10 a menos 3. Então, novamente, nessas diluições aqui foi possível diminuir o título viral. Nos estudos em vivo, eles fizeram várias coisas. Eles usaram uma solução intranasal, usaram um spray na garganta, ou ainda colocaram na água. E fizeram vários tipos de testes, fizeram antes, fizeram depois. Bom, eu resumi bastante. E o que a gente tem? Que, como resultado, 2 horas antes do contato com o vírus, né, usando o spray, 2 horas antes do contato com o vírus, foi a forma mais eficiente de evitar a infecção. O tratamento, ele diminui a gravidade dos sintomas clínicos e das lesões nas aves e também reduz a quantidade de RNA viral na traqueia. Então, ele preveniu por até 4 dias os sinais clínicos, mas não a infecção, porque quando ia fazer o título viral, aparecia o vírus, mas apesar de aparecer o vírus, não tinha o sinal clínico. Isso é interessante, né? Eles estavam assintomáticos, ficaram mais assintomáticos com a utilização do blend. E o blend também diminuiu a transmissão por 14 dias. Isso aqui reflete realmente a capacidade virucida do blend, né? Que é sanitarista, porque esse vírus também é um vírus que, mantendo a higiene do aviário, é possível evitar esse vírus. É um vírus tranquilo em relação à manipulação e tal. Mas, se o vírus chega no aviário, ele realmente se espalha muito rapidamente. E o artigo é positivo, mostrando os efeitos positivos da utilização desse blend, que eles não revelam qual que é o blend, eu também não faço a menor ideia. Mas é bem legal. Então, mas é um trabalho antigo, um trabalho que tem aí 10 anos, é uma década já. E hoje em dia já se tem muito mais, deve ter muito mais coisa. Eu vou me engajar aí nesse estudo e ver se eu consigo trazer para vocês mais artigos assim. Nesse esquema de vídeo, eu gosto muito, eu gosto de fazer assim. Obrigada, pessoal. Até a próxima.